Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server. Essa é a aula de número 33 e nós vamos falar sobre o case. Vamos abrir o SQL Server Management Studio e aqui você vai ver a estrutura case, else e end. Se você já programa em outras linguagens, com certeza você já conhece também essa estrutura. E no SQL não é diferente. Mas antes de nós começarmos, eu vou dar um drop naquela nossa tabela que criamos anteriormente, drop table, ttemp. Vou fazer isso porque pode ter surgido dúvidas na geração daquela query. Como é que nós conseguimos montar uma subquery dentro de uma subquery dentro de uma query? Então você deve sempre pensar pela granularidade dos seus dados. O resultado final é, eu quero informações específicas apenas dos alunos matriculados. Para que eu possa montar a minha query, então eu tenho que começar sempre utilizando a informação principal. Quais são os meus alunos matriculados? Nós vamos montar a primeira subquery, de dentro para fora. Vamos começar. Select. Bom, vamos já colocar aqui os nossos campos from, e eu tenho que colocar aqui alguns inner joins. Como você já lembra da nossa tabela, eu tenho que buscar algumas informações inicialmente da minha tabela alunos turmas. Na tabela alunos turmas, nós temos as informações que tem o ID da turma e o ID do aluno. Eu vou dar um alias de AT. Com base nisso, eu consigo já trazer aqui a informação de valor. Mas vamos começar com os nossos inner joins. A tabela alunos turmas, se você se recorda, vamos fazer aqui um select. Ela não possui outras informações a não ser aquelas que nós vamos visualizar aqui. ID da turma, ID do aluno, valor, desconto, data, cadastro e login. Para que eu possa trazer informações mais precisas, eu preciso começar então a agrupar as minhas tabelas. Nós vamos começar com a tabela de turmas, vou dar um alias de T, onde nós vamos ter aqui o T do ID da turma, vai ser igual ao AT ID turma. Nesse ponto já criamos então um inner join com a nossa tabela de turmas. Select asterisco from turmas. Se eu der um F5, você vai ver então agora que eu tenho aqui uma coluna do ID de curso, que é um foreign key da tabela de cursos. Nós vamos dar um inner join com cursos C, onde o C.id curso, ou seja, a minha chave primária ID curso, é igual à chave estrangeira da tabela de turma ID curso. Mais uma vez, eu tenho as tabelas necessárias, mas eu preciso de algo. Eu preciso do nome do meu aluno que está na tabela de alunos. Então, inner join com a minha tabela de alunos, A, onde o ID do meu aluno vai ser igual à minha tabela AT.id aluno, porque é lá na ID turma, na aluno turma que nós temos o ID do aluno. Agora eu posso já selecionar os meus campos, como por exemplo, A.id aluno, vírgula. A.nome dele, da tabela de alunos, e o sexo da tabela A de alunos. Na sequência, eu também posso buscar aqui, da minha tabela de cursos, o nome do curso, e na tabela de turmas, a data de início, vírgula, a data de término, e também, no final, o valor dessa turma da minha tabela AT, valor. Com isso, nós temos o nosso select pronto. Se eu selecionar todos esses nossos dados e pressionar o F5, vamos visualizar todos os alunos que estão matriculados nos cursos. Isso dá um total de 13 linhas. Agora, nós temos que complementar essa nossa tabela. Como eu já sei todos os alunos que estão em turmas, eu precisaria ter aquele número de linha aqui. E eu não consigo utilizar o roll number diretamente aqui. Se eu tentar, você vai ver que o roll number, apesar de ser uma função interna, ao pressionar o F5 não vai ser possível, que ele fala que precisa ter uma cláusula over. A melhor forma de fazer isso é encapsular esse nosso select, ou seja, nós vamos alinhar esse select dentro de outro. Por isso, isto aqui vai virar uma subquery, e nós vamos começar a nossa subquery. Select row number, então eu quero buscar o número de linhas, vírgula, sobre o campo order by ID aluno. Vou chamar isso aqui de linha, vírgula.
Além disso, eu quero buscar dessas nossas tabelas aqui embaixo várias informações. Se eu colocar o from aqui, eu já consigo abrir o parênteses e dizer que tudo isto aqui é uma subquery, ou seja, uma tabela que eu vou utilizar para buscar as informações. Só que se eu colocar aqui uma vírgula e pedir para ele trazer o ID, o aluno, isso vai dar complicação, porque eu preciso identificar exatamente a origem. Não é o mesmo ID aluno que eu vou... Apesar de utilizar aqui, quando nós criarmos a próxima subquery, isso vai dar um problema. Então, normalmente, nós damos um alias para as nossas tabelas. Aqui eu vou chamar de tabela Y. Então, eu quero exatamente da minha subtabela Y, o quê? O meu ID aluno, vírgula. Eu quero o nome, o sexo, o nome do curso, ou seja, todas as informações da minha tabela Y. Data de início, data término e o valor from de toda essa minha tabela Y. Agora o que nós vamos fazer é testar. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho que selecionar todos esses nossos dados e dar um F5. Você vai ver que deve ter aqui, deu algum errinho, um row number. Eu preciso então corrigir o over, order by ID aluno da minha linha. Vamos ver. Eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Ah, é claro. Eu coloquei uma vírgula aqui desnecessária. Essa vírgula não existe. Então agora sim, se eu selecionar todo o meu select e der um F5, nós vamos visualizar os nossos dados agora com o número de linha, que vai do número 1 até o número 13. Mas eu ainda não posso concluir, porque eu quero algumas informações específicas. Eu vou pegar todo esse resultado aqui e vou colocar dentro de uma tabela. Nós vamos encapsular tudo isso também e vamos agora fazer aquele nosso select. Select x ponto asterisco into temp, ou seja, dentro da minha tabela temporária, from, abro parênteses e vou encapsular todos esses nossos comandos. Esse from aqui vai ser o meu x. Por isso que nós nomeamos as nossas tabelas. X asterisco, ou seja, x é a minha tabela resultante de y. Se selecionarmos todo esse controle e dermos um F5, vamos criar a nossa tabela. A partir desse momento, nós temos a nossa tabela prontinha para uso. Select asterisco from temp. F5 e aí estão os nossos dados. Agora nós vamos aprender a utilizar o select case. O case, na verdade, ele precisa, ele troca o resultado no retorno da nossa query. Então eu quero selecionar o nome dessa nossa tabela from, vamos colocar aqui um from, temp, mas eu gostaria de fazer aqui uma substituição. Ao invés do sexo F, eu gostaria de escrever feminino, vírgula, e agora nós vamos utilizar a função case. A função case, ela precisa inicialmente do que ela vai analisar. Eu quero que ela avalie o campo sexo da minha tabela. E aí, quando sexo for igual a M, então ele vai escrever masculino. O then nós vamos utilizar aqui no case. Quando F, ou seja, quando ele encontrar a letra F no campo, então escreva feminino. O case também permite trocar, aqui eu vou só colocar letras maiúsculas para ficar em destaque os componentes. Eu posso também utilizar o else no caso do case. O else é o senão, caso ele não encontre nem F, tem algum sexo diferente. Então se eu colocar aqui verifique, ele vai marcar o campo que eu preciso verificar. End termina o case e eu posso dar um alias para ele, como as sexo. Eu posso chamar novamente de sexo essa coluna. E o nome do curso, apenas essas informações da minha tabela temp. Quando executarmos, eu vou pressionar aqui um F5 e você vai visualizar os nossos dados. Eu tenho agora o sexo como feminino e masculino. Se você notasse alguma palavra verifique aqui, então precisaríamos verificar. E eu poderia encapsular essa query para fazer justamente isso. Antes, vamos colocar aqui um campo a mais. ID do curso, ou ID do aluno e o nome dele. F5.
Eu vou fazer um update nesse aluno 155. Uma forma de fazer updates rápidos nas tabelas é você localizar essa tabela aqui no seu SQL, no SQL Server Management Studio, localizar aqui a tabela temp, botão direito sobre ela e temos a possibilidade de editar 200 linhas superiores. Ele vai abrir a sua query como se fosse uma planilha do Excel onde você pode alterar os dados. Note que ele vai trazer aqui todos os meus 13 registros, mas tome cuidado, tudo que você fizer de alteração será feita imediatamente. Então eu vou escrever null no campo sexo do aluno 155. Só isso, posso fechar essa janela porque a alteração já foi feita. Lembre-se que eu não tenho como desfazer a ação, eu não tenho uma transação ativa. Dessa vez, se selecionarmos esse nosso select, você vai ver um verifique aqui no campo sexo do aluno 155. E eu posso encapsular isso para fazer checagens. Então vamos lá, checagem de sexo. Eu vou copiar exatamente igual essa nossa query, só que eu vou encapsulá-la. Select asterisco from toda essa nossa tabela. Eu vou colocar ela aqui dentro, só para que você possa visualizar. Você poderia até dar um nome para ela, por exemplo, x de novo. Então, x ponto asterisco de nossa tabela. Se eu der um F5, você vai ver que ele vai listar tudo normalmente. Mas eu venho aqui e coloco um where. Where sexo igual a verifique. A partir desse ponto, eu consigo puxar essa minha tabela e fazer verificações dos campos que eu preciso alterar. No Oracle, você tinha um comando que no final, se digitar for update, ele abre o registro para alteração aqui na nossa janela do nosso manipulador de arquivos. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro select case. Vamos mudar aqui. Select da nossa tabela temporária. Agora eu quero mudar a pergunta, eu quero trazer outras informações. Eu quero trazer o nome do curso do meu aluno, o valor e vou converter para o tipo data, a data de início dele, que nós temos lá em hora e dia e data. Isso aqui vai se chamar DTInício. E aí eu tenho que fazer uma análise. Com base nessa data, eu gostaria de incluir uma tabelinha de anos. Case, vamos selecionar o ano da nossa data de início. O case, então, já vai saber, linha a linha, qual é a data de início do curso. Depois, ele vai, quando for 2019, então escreva ano anterior, pois nós estamos em 2020 quando eu estou gravando essa aula. Se 2020, então quando 2020, então escreva ano atual. Se escrever 2021, então nós vamos colocar aqui próximo ano. Eu posso fazer essa análise. E por último, se não, else, né? Escreva ano inválido ou ano não esperado, alguma coisa assim. Vou finalizar e vou chamar isso aqui de análise de ano. Análise ano. Pronto, se tudo deu certo, eu posso selecionar esses dados e pressionar o F5. E você vai ver aqui na tabela análise ano, que isto aqui é do ano anterior, 2019, ano atual 2020, e posso analisar, não tem nenhum próximo ano aqui na minha lista. E nenhum erro. Se tivesse, poderíamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente para verificar os nossos dados. Eu consigo tratar as minhas informações com base no meu select. Se você trabalha com Power Query, por exemplo, você não precisa trazer todos esses dados para o Power Query e fazer essas análises lá. Você já pode trazer esse tratamento diretamente da sua tabela. Vamos para mais um uso do case, agora para alunos maiores e menores de idade. Select, nome, vírgula. Data de nascimento, vírgula. DateDiff, vamos calcular a diferença de datas em anos da data de nascimento desse aluno com a nossa data atual. Vai ser a idade, vírgula. E agora eu quero fazer uma análise para saber se a pessoa é maior ou menor de idade. Case, então vamos lá, case. Dessa vez nós vamos utilizar uma forma diferente.
Ao invés de usar o critério aqui, logo após o case, nós vamos usar o critério em cada linha. Então, case, quando? Vamos copiar aqui o comando datadiff para ficar mais rápido. Se todo esse conjunto, se a idade do meu aluno for menor de 18, então escreva menor de idade. Quando a minha diferença de datas em anos da data de nascimento, vírgula, get date, ele está dando erro na data de nascimento porque nós não colocamos o from ainda, for maior ou igual a 18, então escreva maior de idade. Aqui, nesse caso, não preciso colocar o else, pois eu só tenho duas condições, se é maior ou menor de idade. Eu vou dar um end e vou colocar status idade. E para resolver os erros, nós temos que escrever aqui o from da minha tabela de alunos. Dessa vez eu vou escolher alunos, pois eu tenho mais registros ao invés da nossa temp. Veja que os erros foram desmarcados. Posso selecionar agora todos os nossos dados e pressionar o F5, que vamos visualizar quando o aluno é maior de idade. Vamos continuar rolando aqui. Quando ele é menor de idade, fazendo a análise diretamente aqui na nossa query. Ao invés de consumir recursos como, por exemplo, do Power BI, na criação de colunas calculadas, você pode utilizar a query diretamente para isso. É muito mais eficiente. Vamos para mais um exemplo. Dessa vez, vamos trocar o maiúsculo e o minúsculo, o sexo para masculino e feminino. Na verdade, eu já coloquei esse exercício, mas eu já tenho. Mas nós vamos fazer algo diferente. Eu posso utilizar também a nossa cláusula, a case, no order by. Eu não preciso usar o case aqui, nos campos do select. Vamos para um exemplo prático. Select nome, vírgula, nome curso e sexo, from a minha tabela ttemp. Agora, eu vou usar um order by, nós vamos ordenar por sexo. Só que utilizando o case, eu vou colocar aqui na outra linha só para facilitar o entendimento. Case, então vamos lá. Sexo, quando feminino, então escreva feminino. Ou seja, ele vai fazer a substituição do campo e vai classificar já por essa troca. When masculino, então escreva masculino. Se não, eu estou colocando a estrutura, mas você poderia escrever tudo isso numa linha só. Se não, escreva simplesmente sexo. And, e vou colocar isso na ordem decrescente. Parece estranho, mas no nosso order by nós temos um case. E esse case vai trocar os tipos e vai classificar pelos campos que foram trocados. Se nós selecionarmos os nossos dados e dermos um F5, você vai ver que ele classificou primeiro pelos null, nós temos aqui um registro null. Depois, M, masculino, nós estamos pedindo a ordem decrescente. Os 3 masculinos e depois todos os nossos femininos. Se eu pedisse a ordem crescente dos nossos dados, nós teríamos aqui F, feminino ou masculino, né? E ainda a troca do sexo. Perceba que eu consigo fazer a classificação pelos nossos campos que foram definidos no DEM, mas ele não troca o tipo. Para trocar o tipo do resultado, você tem que trocar aqui no nosso select. E para concluir essa aula, nós vamos dar um drop da nossa tabela temporária. Se você não entendeu a criação que fizemos dessas subqueries, aconselho você a assistir essa aula novamente. Acabei de apagar a tabela e vamos salvar esse script para que você possa fazer o download. Caso queira fazer o download do script, acesse meu site www.alessandrotrovato.com.br ou acesse os recursos desse treinamento do portal de onde você está assistindo esse curso. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!